Sabe aquela história do noivado de Isaac e Rebeca, lá em Gênesis 24? Pois é, a gente costuma ler como se fosse um grande romance, né? Mas e se por trás de toda essa busca por uma esposa, o que existia mesmo era uma negociação super complexa, bem estratégica? Pois é, vamos mergulhar nisso. Então, será que estamos olhando para uma simples história de amor predestinado, guiada pela providência divina? Olha, a resposta mais direta é que não é bem por aí. O texto tem muito, mas muito mais coisa. Para ser sincero, a narrativa está mais para uma espécie de fusão corporativa de altíssimo risco. Pensa só, uma aliança diplomática entre clãs. O que estava em jogo aqui eram direitos de sucessão, costumes antigos e, claro, a garantia de que um legado inteiro ia continuar. Ok, para a gente entender essa história direito, a primeira coisa é esquecer a nossa ideia moderna de casamento. Sério, no mundo antigo, a união era, antes de tudo, uma ferramenta. Uma ferramenta para garantir a sobrevivência do clã. Olha só qual era a preocupação número 1 de Abraão, a pureza da linhagem dele. Por isso, a regra era claríssima. Isaac, de jeito nenhum, podia se casar com uma mulher cananeia. E por quê? Simples. Para evitar a assimilação religiosa, né? E, claro, para proteger a promessa divina que ele tinha recebido. Então a missão era essa, mandar um servo de confiança lá para a Mesopotâmia, de onde a família veio, para achar a noiva certa. É o que a gente chama de endogamia, sabe? Manter a herança toda ali dentro de casa. E o texto está recheado de rituais e costumes que hoje em dia parecem, assim, bem estranhos. Mas naquela época, aquilo tudo era código legal, era código social. Então vamos decodificar alguns desses pontos. Por exemplo, quando Abraão pede para o servo colocar a mão debaixo da coxa dele, aquilo não é um gesto qualquer, aleatório. Pelo contrário, era um dos juramentos mais sérios que existiam e estava ligado diretamente à fertilidade. Ao fazer isso, o servo estava jurando pelas futuras gerações de Abraão. Ele estava se comprometendo com a continuidade da linhagem inteira. Ou seja, a missão era sagrada. E aqueles 10 camelos cheios de presentes, hein? A gente pensa, que romântico. Mas não era só um gesto de boa vontade, não. Aquilo ali era o mohar, o famoso preço da noiva. Era uma compensação, tanto financeira quanto legal, para a família da Rebeca pela perda de um membro valioso, que significava força de trabalho, potencial para outras alianças. Era, de fato, uma transação bem formal. Aí o servo chega no poço, bem no fim da tarde, e bingo, é lá que ele encontra a Rebeca. E isso não é nenhuma coincidência poética do destino, não. Pensa bem, em regiões áridas, o poço era o centro de tudo, o ponto de encontro da comunidade, especialmente para as mulheres que iam buscar água. Era simplesmente o lugar mais estratégico possível para encontrar uma noiva em potencial. Agora, vamos falar do teste que o servo inventou, porque isso é simplesmente genial. Pra gente ter uma ideia, um único camelo com sede pode beber quase 100 litros de água. 100 litros! Agora imagina 10 camelos. Se oferecer para dar água para todos eles, era uma tarefa assim, absurda, hercúlea. Isso não mostrava só uma hospitalidade fora do normal. Mostrava uma força física e uma disposição inacreditáveis. E a Rebeca nem piscou. Foi lá e fez. E é aqui que a gente chega no coração da história. A decisão que a Rebeca toma de aceitar essa proposta faz um eco direto com o momento mais crucial da vida do próprio Abraão, o grande patriarca. Mas olha só a diferença, que é fundamental. A fé de Abraão veio de uma resposta a uma ordem direta, uma voz de Deus que chamou ele. Ele teve uma revelação, certo? Já Rebeca, ela não ouviu voz nenhuma. A fé dela foi baseada em outra coisa, em discernimento. Ela juntou as peças, um estranho rico, uma história que fazia sentido, um sinal poderoso nos camelos. Ela agiu com base em evidências e, claro, intuição. E aí, depois de toda a negociação, a família dela pergunta se ela topa ir embora imediatamente. A resposta dela é, simples, direta e cheia de autonomia. Eu irei. A gente precisa lembrar que no mundo superpatriarcal, o consentimento dela era um passo jurídico fundamental. E ela deu esse passo, sem hesitar um segundo. Então o ponto-chave é esse aqui. Rebeca teve o seu próprio leste lecha, sabe? Aquele mesmo chamado de vá adiante que Abraão recebeu. Com essa atitude, ela se torna uma figura de fé tão fundadora quanto ele. Ela prova ter exatamente o mesmo espírito pioneiro, a mesma audácia. E essa capacidade de decisão vai definir a vida inteira da Rebeca. Ela nunca foi só a esposa. Ela foi uma gestora, uma agente ativa no destino da família dela. Principalmente quando a gente compara com Isaac. O Isaac é quase sempre visto como o patriarca mais passivo da história. Pensa bem,
Ele herda a promessa, ele é levado para ser sacrificado, ele espera no campo enquanto buscam uma esposa para ele. Já Rebeca, ela é o oposto, é pura ação. Ela atravessa um deserto, mais pra frente ela vai consultar o Deus diretamente sobre seus filhos e ela basicamente desenha o futuro da linhagem com as próprias mãos. E olha, a Rebeca não estava sozinha nessa. As matriarcas de Gênesis eram, na verdade, as grandes guardiães da promessa divina. A Sara usou de muita estratégia para proteger a herança do Isaac. A Raquel, para garantir seu status e transferir a autoridade da família. E a Rebeca, de um jeito único, ela agiu para corrigir um erro de julgamento do próprio marido. E essa tabela mostra isso de um jeito muito claro. Enquanto a Sara focava na preservação e a Raquel focava no poder, a estratégia da Rebeca era outra, era de correção teológica. Ela usou a inteligência dela para garantir que a bênção de Deus fosse para o filho certo, mesmo que para isso ela tivesse que ir contra a vontade do patriarca. Tudo isso nos leva a uma forma completamente nova de enxergar o papel da Rebeca. Ela está muito, mas muito longe de ser uma personagem secundária nessa história. Ela e as outras matriarcas também são como as curadoras do contrato divino. Sem as intervenções táticas delas, a promessa divina poderia ter se perdido no meio do caminho, ou ter ido parar nas mãos dos herdeiros errados. Elas eram as gerentes que garantiam que o plano todo não saísse dos trilhos. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, uma provocação. A história de Rebeca nos convida a pensar sobre o que é fé e o que é ação. E se os verdadeiros heróis da história não forem aqueles que esperam por uma voz dos céus, mas sim aqueles que agem com base nos sinais que estão bem ali, na sua frente,